Olá pessoal, boa noite, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Nós vamos então começar a nossa aula de teologia do Novo Testamento, nessa noite, neste momento, que Deus possa estar abençoando a sua vida onde você estiver. Estamos passando por um momento em que nós não podemos nos reunir presencialmente, mas aqui nós temos a oportunidade para continuar os nossos estudos, para continuar as nossas aulas neste momento. Bom, na última aula nós estávamos falando acerca do pecado, sobre aquilo que o Novo Testamento vem definir acerca do pecado. Bom, talvez a visão do Novo Testamento acerca do pecado, ela não vai diferir em alguns princípios e alguns conceitos, visto que pecado, ele é pecado desde lá quando nós temos a questão da queda do homem, de Adão, lá no Éden, e durante todo este processo, o pecado em si, ele continua sendo aquilo que o homem fazia de mal aos olhos do Senhor. Tudo aquilo que o homem fazia de mal aos olhos do Senhor, constituía como pecado. Se nós olharmos a princípio ainda lá na origem ainda, nós vamos ter o primeiro pecado acerca da queda do homem, de Adão, lá no Éden, quando ele desobedeceu a ordenança do Senhor. Depois nós vamos ver Caim matando seu irmão Abel, o próprio Deus intervindo nessa história, dizendo, olha, o pecado jaz à porta, cabe você a dominá-lo. Então ali algo mal, algo contrário à vontade de Deus, Caim praticou, com tudo isso também se tornou pecado. Nós vamos ver em outras partes, ainda lá no Antigo Testamento, como a princípio em Gênesis também, quando vai tratar a origem, o próprio homem, ainda próximo ao episódio de Noé, conforme diz, o homem se multiplicava e também crescia a maldade. Então o pecado, ele é aquilo que é mal aos olhos do Senhor. Nós vamos ver no Novo Testamento, a Bíblia dizendo, lá no livro de 1 João, no capítulo 3, ainda no versículo 4, nós vamos ter a seguinte citação do apóstolo João. Ele vai dizer o seguinte: qualquer que comete pecado, também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. Em outras versões, vai dizer também transgressão. Então, qualquer que comete pecado, comete transgressão, porque o pecado é transgressão. Então, a gente define, começa dizendo que pecado é tudo aquilo que transgride uma ordenança dada por Deus. Pecado é tudo aquilo que transgride aquilo que é bom, aquilo que é correto, aquilo que é certo. A princípio, nós podemos dizer que a mentira é um pecado porque ela corrompe a verdade. A verdade é boa, a verdade é perfeita. Portanto, a mentira é a corrupção daquilo que é verdade. Nós vamos ter ou exemplificar outros tipos de pecados também, que todos eles vão corromper algum tipo da bondade de Deus, algum tipo daquilo que é a verdade de Deus. Há exemplo daquilo que Adão cometeu lá no Éden. Adão, ele não apenas desobedeceu uma ordenança de Deus. A ordenança de Deus era bem clara: não comereis do fruto do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dela comeres, certamente morrerá. Conforme nós temos lá no livro de Gênesis, então, no capítulo 2, dada essa ordenança a Adão, e posteriormente a queda no capítulo 3, nós vamos ter Adão caindo. Mas perceba bem que o contexto geral ali da queda, ele também está narrado juntamente com o capítulo 1. Lembrando que no original bíblico, nós não temos as divisões de capítulos e nem versículos, é tudo um compilado só. Então, para a gente entender essas referências da queda de Gênesis capítulo 3, nós temos também que desconsiderar essas divisões de versículos e capítulos. Então, vamos retomar lá para o capítulo 1 e entender o processo da criação. Perceba que cada dia da criação, tudo aquilo quanto Deus fez e criou, foi feito bom, porque Deus criou porque era bom.
Deus fez assim porque foi bom e viu Deus que era muito bom. Então assim conclui o processo da criação. Deus criando todas as coisas e todas as coisas sendo criadas boas. E o processo da criação foi criado muito bom. Então quando Adão peca, ele não somente quebra uma ordenança, mas ele também perverte esta bondade que foi colocada na criação. Então o pecado em si, ele não é apenas, dizendo a transgressão de uma ordenança, mas também a perversão da bondade de Deus. Pecado, conforme João vai dizer, é transgressão, conforme João vai dizer, é iniquidade, dependendo da versão que nós fizemos essa leitura, sendo basicamente as mesmas definições. Mas além de tudo, num contexto que podemos analisar também textual e histórico, o pecado é também a perversão da bondade de Deus. Percebemos que cada vez que nós pecamos, nós estamos pervertendo alguma coisa que foi feita boa, alguma coisa que foi criado bom aos olhos de Deus. E de que maneira, então, nós passamos a conviver ou a viver com essa natureza do pecado? Entendemos, então, que Adão pecou. Adão transgrediu a ordenança dada por Deus, que era não comer o fruto do conhecimento do bem e do mal. E agora, como que isso se passa, então, em nossas vidas? Bom, a visão do Novo Testamento quanto ao pecado, ela vai trazer, então, o pecado para todos os homens. Vão existir algumas linhas de pensamentos que vão dizer acerca do pecado. Algumas linhas de pensamento, talvez menores, dentro de correntes, de igrejas cristãs, vão dizer que o pecado, embora ele esteja ali inerente ou dentro ali do coração do homem, o homem por si só ele nasce sem pecado. O pecado ele só passa então a manifestar no coração do homem a partir do momento em que ele passa a crescer, Ou seja, essa interpretação ela vai dizer então que o pecado em si ele está no coração do homem, porém o homem não pecou, o homem ainda está sem pecado no momento do seu nascimento e que apenas com o seu crescimento, seu desenvolvimento é que ele vai começar a entender ou compreender o pecado. Nós, com uma visão protestante, nós cremos que o homem ele já nasce com o pecado. O pecado ele entrou no mundo por um só homem, conforme nós temos lá no livro de Romanos, no capítulo 5, no versículo 12, que vai dizer: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Ou seja, Paulo vai dizer então que todos pecaram. E quando Paulo diz todos, ele não está fazendo nenhuma exclusão, muito menos das crianças, embora mas criança ainda não tem consciência, não tem ciência, não sabe o que está fazendo, nós percebemos também que a natureza do pecado, ali está inserida, Por exemplo, você não precisa ensinar uma criança a fazer uma coisa errada, ela aprende por si só. A criança, em todo o seu processo de desenvolvimento, seu processo de crescimento, nós não ensinamos ela coisa errada. Pelo contrário, nós precisamos ensinar as crianças as coisas certas. Na verdade, a gente precisa ensinar as crianças boas maneiras, nós precisamos ensinar as crianças a conviver de forma educada, a falar de forma educada, a cumprimentar, a obedecer, a falar sempre a verdade, a ter um bom caráter. Ou seja, nós precisamos ensinar as crianças a ser boas pessoas, a ter um bom caráter, a ser pessoas dignas. Porém, nós não precisamos ensinar as crianças a fazer coisas más, Isso por quê? Porque isso já está dentro do homem. A sua natureza corrompida, a sua natureza caída, já o leva para o mal, já o leva então para aquele caminho da queda, que é aquilo que reflete a queda lá no Éden. Aquilo então que estava ali já dentro do seu coração, o pecado já manifesta desde a nossa meninice, E nós carregamos isso então
desde todo o processo do nosso desenvolvimento. Até chegar na fase adulta, nós já temos ciência dos nossos atos e das nossas ações, sabemos então daquilo que é certo e errado, e ainda sabendo de algo ser errado, ainda praticamos, né? Um exemplo disso nós podemos dizer acerca da mentira. Nós falamos que mentira é errado, ensinamos para as nossas crianças que mentira é errado, nós pregamos acerca da mentira que é errado, mas no momento de um aperto, muitas vezes nós optamos em mentir, não é verdade? Isso por quê? Porque a nossa natureza caída, a nossa natureza falha, a nossa natureza então corrompida, sempre vai nos levar àquele caminho que agrada mais a nossa vontade, né? Aquilo que agrada mais a nossa carne. Então percebemos que o pecado ele sempre vai estar conosco. O pecado então ele sempre vai nos acompanhar. Até mesmo agora, quando nós estamos em Cristo. Embora nós estejamos em Cristo, né? Nós pregamos contra o pecado, nós falamos contra o pecado, nós dizemos ou pregamos para que nós não venhamos pecar, ainda nós não estamos isentos do pecado. Vamos lembrar aquele exemplo de Paulo, né? Que ele vai dizer que o bem que eu quero fazer, este eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, se eu ali não ficar esperto, né? Paulo trazendo as palavras de hoje, né? Se eu ali não ficar esperto, eu certamente já cometi este mal. Isso para a gente ver que o pecado ele ali está dentro dos nossos corações, até mesmo nós quanto cristãos, embora nós não concordemos com o pecado, nós não podemos praticar o pecado, nós não estamos isentos do pecado. Olhe bem aquilo que o apóstolo João vai dizer em uma das suas cartas: filhinhos, não pequeis. Ou seja, a ordenança de Cristo então para as nossas vidas é que nós não venhamos pecar. A ordenança de Cristo para as nossas vidas é que nós não venhamos então cometer o pecado. Mas caso nós venhamos pecar, sabemos que temos Cristo, que é aquele então que perdoa os nossos pecados. Bom, vamos lá então, pessoal. Como que o pecado então, ele se apresenta hoje às nossas vidas? Ainda vamos utilizar o episódio lá de Gênesis no capítulo 3. Vamos fazer a leitura lá, aquilo que a Bíblia diz. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E essa disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher a serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, o sabereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Preste bastante atenção no versículo 6. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Bom, primeira lição que nós tiramos aqui, como o pecado se apresenta nas nossas vidas, ainda hoje, né? Como ele se apresenta em nossas vidas. O pecado se apresenta sempre bom para se comer, né? Ou seja, entendemos então que o pecado ele parece sempre ser agradável, bom para trazer talvez aquela saciedade. Olha só, o pecado ali no caso de Eva, conforme nós temos aqui o relato, né? A Eva, né? Ela foi tomada por uma fome instintiva, né? Ou seja, assim nas nossas vidas, quando nós estamos diante do pecado, nós somos tomados por uma fome instintiva, ou seja, nós precisamos pecar, né? Naquele momento, se estamos diante de uma situação em que precisamos faltar com a verdade, nós precisamos então mentir ali para salvar a nossa pele, né? Se estamos em uma situação difícil, em que o pecado já está ali às portas, né? Precisamos pecar porque aquilo ali nos toma então de uma fome instintiva. Nós sabemos então, conforme diz o texto ainda, que a árvore ou o fruto se apresentou
agradável aos olhos. Ou seja, o pecado então traria uma satisfação a Eva, traria uma satisfação ao homem, e assim hoje o pecado também, quando nós olhamos para ele, ele parece ser agradável, parece trazer então uma satisfação ali momentânea. E também desejável, conforme diz aí, a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. Ou seja, nós desejamos o pecado. O pecado parece ser a solução para as nossas vidas, né? Quando nós estamos diante dele. Quando nós estamos diante de uma situação de provação ou de tentação, né? Quando o pecado está ali, nós estamos então numa situação em que nós queremos desejar o pecado. Olha só, a exemplo, né, da tentação de Jesus no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, né? Nós vamos ver os mesmos elementos então presentes na tentação de Jesus, que estava aqui neste momento no Éden. Então, trazendo lá para o Novo Testamento, nós vamos ver então que o diabo, na tentação ali de Jesus no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, vai trazer elementos muito parecidos com aquilo que estava citado aqui no Éden. Olha só, exemplo de Mateus no capítulo 4, né, a essa tentação de Jesus, vai dizer então, e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o diabo foi lá, né, para tentar Jesus, e vai dizer o seguinte: olha, se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pão, né? Ou seja, no momento da fome, o que Jesus queria? Comer, né? Ou seja, aquela fome instintiva para saciar, né, a sua necessidade naquele momento ali, aquilo que estava diante de Eva, que era bom para se comer, né? A fome instintiva de Adão e Eva que estava ali entre eles, também esteve aqui diante de Jesus, a sua fome, né? A fome instintiva devido ao seu jejum de 40 dias estava ali diante dele. Nós vamos ver posteriormente, né, o diabo transportando Jesus para uma cidade, colocando sobre o pináculo do templo, melhor, né? E disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te aqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos. Perceba também o quão seria, quem sabe, né, agradável ali para Jesus, ou quem sabe seria interessante para Jesus provar ali a sua divindade naquele momento, provar que de fato ele era o Filho de Deus. E por fim, nós vamos ter aí, novamente transportando o diabo, Jesus transportando o diabo, transportando Jesus, mais uma vez, né, a um monte mais alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo, aquilo que era desejável, o anseio de grandeza, né? Ou seja, Eva foi tomada pelo anseio de grandeza, né? E o mesmo elemento aqui utilizado mais uma vez pelo diabo em Jesus, colocar em Jesus este anseio de grandeza. Perceba que Eva colocou aqui, olhando para o fruto do conhecimento do bem e do mal, diz: desejável para dar entendimento. O anseio da grandeza, né, no coração de Eva, no coração de Adão, os tomaram. E mais uma vez, o diabo tenta Jesus com este anseio de grandeza, colocando ele ali no alto, né, em que todos os reinos estavam ali, e se prostrado o diabo ali, prostrando e adorando o diabo ali, tudo seria também dele. Ou seja, o anseio de grandeza também, aquilo que seria desejável, né? Bom, então perceba, né, que aquilo que os mesmos elementos, estando lá no Antigo Testamento, também temos aqui no Novo Testamento, né, sobre a questão da queda. E isso corrobora com aquilo que Paulo fala sobre o nosso segundo Adão, né? Ou seja, o primeiro Adão pecou e Cristo é o nosso segundo Adão. E quando a gente fala de segundo Adão, gente, nós estamos falando de elementos até mesmo similares. Os mesmos elementos similares da primeira queda estavam presentes também na tentação, né? No intuito da tentação de Jesus, no intuito de fazê-lo também cair,
né, ou termos aí uma segunda queda, o que bem sabemos que não aconteceu. Então, sabemos então que o pecado hoje ele nos apresenta de uma forma boa, agradável e desejável, conforme nós temos em Gênesis capítulo 3, e da mesma situação se apresentou a Cristo no Evangelho de Mateus, no capítulo 4. Bom, e de onde vêm então as tentações para que nós venhamos pecar, né? Ou para que nós venhamos cometer pecado? Bom, sabemos que hoje nós vivemos em um momento que, infelizmente, as pessoas não têm dado um valor real à Bíblia, ao estudo da palavra, né? Muitas vezes nós vamos ter as pessoas acusando o diabo por causa dos seus pecados. Nós vamos ver que o diabo ele pode nos fazer, talvez, pecar ou nos conduzir a um caminho de tentação. Talvez sim, nós vamos ver umas referências bíblicas citando tal situação. Mas nós vamos ver também que o principal motivo dos nossos pecados somos nós mesmos, né? Então vamos pegar algumas referências bíblicas, né? Lá em 1 Pedro, no capítulo 5, no versículo 8, vai dizer o seguinte, 1 Pedro, no capítulo 5, no versículo 8, vai dizer: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Então, bem sabemos, gente, que o diabo ele pode sim nos colocar situações, nos colocar momentos para que nós venhamos cair ou para que nós venhamos pecar. Mas percebamos bem que no versículo 9 vai dizer, ao qual resistir firmes na fé. Então a responsabilidade de resistir ao diabo é nossa. A responsabilidade entre pecar e não pecar sempre será nossa, e não do diabo. Embora ele seja um agente que venha talvez querer nos fazer cair, querer nos fazer pecar, querer que nós venhamos se afastar de Deus, sabemos que ele não é responsável por isso na questão do pecado em si. O diabo não será responsabilizado pelo nosso pecado. O nosso pecado, quem será responsável dele será nós mesmos.